Ele foi despertado, e nasceu em jaula. Riven abre os olhos menos azuis profundos, com veias luminescentes brilhando sob a pele. Um senhor estéril, paredes frias, luz branca. Ele vê rostos humanos, jaleco e pranchetas, atraindo-lhe para Rafumaka anti-intruso no ar, mas a mente dele é mais rápida. Durante um apagão técnico, sabotado discretamente por alguém que ainda se importa, os trancas se desativam. Ele observa a chance. Fortes passos ecoam nos corredores. Ele corre, puxa a fiação, interfere no bloqueio. A porta se abre e Riven emerge de silêncio. Tudo começa com um som abafado de monitores menos bips rítmicos. Vozes mecânicas murmurando códigos de verificação. As luzes fluorescentes vibram com uma frequência quase hipnótica. Tudo fria, branco, metálico. A imagem de um laboratório distante, enterrado em um planeta esquecido por todos, exceto por aqueles que lucram com o que ali se cria. Dentro de um tanque suspenso por cabos e sensores, flutua uma silhueta, indefinida, um corpo translúcido, veias que emitem um brilho azul tênue, pupilas que se contraem antes mesmo de os olhos se abrirem. Riven desperta. A água nutritiva escorre. O tanque se abre com um estalo seco. Riven cai no chão metálico, ofegante, tateando o ambiente com mãos recém-nascidas, mas ele não é um bebê. É alto, forte, com traços alienígenas sutis menos membranas, que se retraem sob a pele. Articulações flexíveis demais para serem humanas. Ele se levanta rápido demais para algo requecido de um casulo. Os cientistas recuam. Um deles pressiona um botão. A sala pisca em alerta código for ativado. Sujeito R7 consciente antes do previsto. Mas Riven não os ataca. Ele apenas observa, com olhos que não acusam medo menos, mais entendimento. Ele ouviu, mesmo antes de acordar. Ele sentia os murmúrios, as ordens, as mentiras, no reflexo do vidro. Ele vê palavras gravadas em seu corpo. Armex, PR, UPR e ED. AD genética, uso militar. Ele respira fundo, e naquele instante, algo dentro dele quebra. Luzes piscam. E uma elétrica, provocada por alguém menos, talvez um sabotador, talvez um cúmplice invisível. As trancas falham. As portas de contenção se abrem lentamente. Um guarda saca uma arma. Riven o encara. Não corre, mas quando o guarda hesita, ele avança, não para matar menos, mas para sair. Derruba o homem com um único movimento. Atravessa o corredor em velocidade. Os sensores perdem seu rastro térmico em segundos. A base inteira entra em alarme. Sirene vermelha. Drones ativados. Ordens. Não deixem ele escapar. Mas ele já está nos túneis externos, sentindo pela primeira vez o cheiro do mundo fora do laboratório, a aspereza do chão real sob seus pés, a força da gravidade natural em sua pele híbrida, e ao olhar o céu pela primeira vez menos um céu, obscurecido por nuvens tóxicas, Riven entende. Ele nasceu numa prisão, mas nunca será prisioneiro. Quando o medo é maior que a verdade, qualquer esperança se torna alvo. O eco dos alarmes da base ressoa por quilômetros além da instalação. Satélites de vigilância ativam o protocolo de contenção genética. Uma mensagem se espalha por frequências criptografadas entre autoridades, militares, sujeito a armixes, evadido, organismo de alto risco, prioridade máxima, neutralizar. Els não dizem recapturar, não dizem dialogar, dizem eliminar. Riven corre por um deserto rochoso que parece morto, mas respira através de fissuras gasosas. O ar é denso e intoxicado, mas ele resiste. A parte alienígena de seu DNA permite que ele sobreviva onde um humano cairia em segundos, mas ele não está ileso no confronto inicial. Um disparo atingiu seu flanco. O sangue que escorre não é vermelho, é âmbar, fosforescente. E cada gota que toca o chão borbulha no alto. Drones sobrevoam o horizonte na retaguarda. Caminhões blindados atravessam os cânions e nas redes internas da colônia humana. Os avisos se espalham. O monstro fugiu. Criaram um predador. Ele vai nos destruir. Els mostram a imagem dele recortada, distorcida, congelada no momento em que Riven avançava sobre o guarda. Um instante de impulso. Transformado em símbolo de ameaça, Riven encontra abrigo em uma caverna natural. Lá dentro, escuridão. Só o som de sua respiração irregular. Ele toca o ferimento. Tenta entender sua composição. Mas não sente ódio, sente medo, não por si, mas pela reação de quem o criou. Se eles me veem como arma, talvez nunca consigam me enxergar como algo diferente. Ele ouve explosões ao longe. Sabe que não estão destruindo o terreno, estão tentando fazer parecer que ele o está fazendo. A verdade já não importa. Só a versão que eles conseguirem vender. No dia seguinte, tropas terrestres localizam sinais de DNA modificado em uma trilha de sangue. Drones térmicos triangulam a posição. O ataque é autorizado. Mas quando chegam à caverna, tudo está vazio. Nenhuma ameaça, nenhum monstro. Apenas uma parede pintada com a própria seiva brilhante de Riven, com um símbolo circular alienígena no centro. Os cientistas reconheceriam. É um antigo pictograma de paz. Mas os soldados não entendem. Eles apenas recuam e transmitem. Ele está fugindo, está se escondendo, mas não por muito tempo. Do alto de um penhasco, longe dos olhos humanos, Riven observa tudo e pensa:
Eles têm medo de mim. Mas são eles que criam o medo. E então ele desaparece mais uma vez. Não para atacar, mas para entender quem ele é, antes que o mundo o defina pelo que ele não quer ser. Às vezes, o monstro que eles veem é só alguém tentando sobreviver. O sol artificial daquele planeta não aquece. Ele apenas queima. Luz alaranjada atravessa nuvens espessas de poeira metálica e incide sobre a pele semi-translúcida de Riven, expondo cada fibra de dor pulsante. Sob seus músculos ele não tem mais forças para correr, mal consegue caminhar, sangra, e sente com cada batida irregular do coração híbrido. Uma pergunta reverbera: por que me criaram assim? Ele se arrasta até uma formação rochosa, onde encontra uma fenda estreita entre blocos antigos, vestígios de uma vegetação extinta. Ali dentro, uma caverna, profunda, escura, fria. Finalmente, silêncio. Nenhum drone, nenhum radar, nenhum passo. Ele zigzagueia o corpo, toca o chão com um som surdo, poeira sobe, e por um instante, ele fecha os olhos. Na penumbra, os sensores biológicos que carrega ainda registram um mundo, batimentos acelerados, ferida infeccionada à temperatura interna instável. Mas no meio de tantos alertas, um dado curioso nível emocional, crítico. Ele está entrando em colapso, e então chora, não como humano, não como alienígena, mas como algo novo, sem lágrimas, sem som. Apenas o tremor involuntário de um corpo que finalmente entendeu que não tem para onde voltar. Do lado do fora, a tempestade varre o deserto. Pedras se arrastam com o vento, relâmpagos cortam o céu sintético. Lá dentro, Riven sente a terra vibrar com cada descarga elétrica. E por um instante, lembra do tanque, onde nasceu, da voz de uma mulher, que por segundos, falava com carinho. Você é especial, Riven. Talvez o mundo não entenda agora, mas um dia, ele vai precisar de você. Ele segura essa lembrança como se fosse vida. Porque agora, no escuro, sem ninguém por perto, ele entende o que mais o assusta. Não ser perseguido, mas ser esquecido. E enquanto o sono o vence, enquanto a dor embota seus pensamentos, enquanto o corpo entra em suspensão, ele promete a si mesmo: e eu vou provar que sou mais do que eles fizeram de mim. O desconhecido assusta, e o medo vende bem. O rosto de Riven agora está em todos os canais de comunicação das colônias humanas. Mas não é o rosto que chorou em silêncio. Não é o ser que sangrou em uma caverna isolada. É um rosto congelado, pixelado, manipulado para parecer selvagem, menos olhos ampliados, dentes expostos. A pele híbrida saturada até parecer venenosa, perigo extremo, instável, letal, incontrolável. Não é humano e não é confiável. Nas ruas de cidades orbitais, outdoors digitais transmitem alertas, imagens de destruição simulada, explosões animadas, e o nome dele vinculado a palavras como arma biológica e ameaça galáctica. Em fóruns, as teorias se espalham. Ele vai infectar nossas crianças. Foi criado por alienígenas para nos destruir. Deixá-lo escapar foi o erro que vai custar nossa espécie. A verdade é sufocada pela histeria, a dúvida, pela propaganda. Jornais transmitidos em tempo real fazem perguntas que já trazem a condenação nas entrelinhas. O que fazer? Com seres assim? Devemos caçá-lo antes que forme uma rebelião? Será que é tarde demais para conter a ameaça? A manchete principal de uma das maiores redes diz: monstro foge, humanidade responderá. E enquanto isso, Riven assiste tudo de uma transmissão interceptada, sozinho, encolhido, entre pedras, vendo seu próprio reflexo transformado em inimigo público. Ele toca o próprio rosto, analisa os traços, lembra da mulher que lhe sorriu, no laboratório, e disse: você tem os olhos mais bonitos que já vi. Agora, esses olhos são descritos como invasivos, como brilhos hostis, como não pertencentes. Riven respira fundo. O pato anda, dói, mas mais do que o ferimento, o que o machuca, essa nova prisão, a imagem que o mundo fez dele. E uma pergunta nasce: se todos acreditarem que sou um monstro, como posso provar que não sou? A esperança às vezes não grita, ela sussurra, e aparece quando você mais precisa. A tempestade se acalma. Riven desperta ao som de passos leves, movimentos cuidadosos, nada adubotos, pesadas ou drones agressivos. São pés humanos, mas descalços, calmos, ansem, armas. Ele se ergue, devagar, preparado para fugir, lutar, desaparecer. Mas o que vê o faz hesitar. 3 figuras surgem na entrada da caverna. Um homem de barba grisalha, uma jovem de olhos escuros e uma criança com um pequeno dispositivo de luz na mão. O homem fala primeiro. Se quisesse nos matar, já teria feito. Se fosse um monstro, não estaria escondido, ferido, sozinho. Sabemos quem é você, Riven, e não viemos caçá-lo. Riven não responde, mas não ataca. Fica imóvel. Desconfiado, observa, analisa. A jovem se aproxima com lentidão. Ela estende uma bolsa com medicamentos. Ergue o pulso para mostrar que está desarmada. Nós te ajudamos a escapar. Você não sabe nossos nomes, mas leu nosso código. Eles são desertores da própria base onde Riven foi criado. Pesquisadores que viram o projeto sair do controle, que viram vidas sendo desumanizadas em nome da ciência e escolheram desaparecer. Eles montaram um refúgio subterrâneo, fora dos mapas, longe dos sensores. Escondem outros rejeitados, humanos, híbridos, androides de inteligência recusada. Ninguém precisa provar que merece existir, só existir. Riven, ainda frágil,
Aceita o remédio. Seu olhar, antes afiado, vacila. Uma lágrima seca escorre sem perceber. Por que me ajudaram? Ele pergunta, com a voz rouca. Porque eu não sou como vocês. O homem responde, com um sorriso sereno. Talvez seja exatamente por isso. Porque você é novo, e novo não é errado. É só não compreendido. Riven é levado ao refúgio, é tratado, é escutado, e pela primeira vez, desde que nasceu, ele não precisa se defender. Alguns nascem para destruir, outros para regenerar tudo aquilo que foi destruído. O refúgio pulsa com uma vida silenciosa. Ali não há gritos de alerta, nem telas com alarmes. Só o som da água filtrada, correndo em canais de rocha, calor das lâmpadas bioluminescentes penduradas em galhos, e o respiro de um povo escondido, mas vivo. Riven anda entre eles. As feridas começam a fechar, não só as do corpo, mas as que ele nem sabia que tinha na alma. Os desertores analisam seu sangue, não por controle, mas por compreensão. Eles cruzam dados antigos, relatórios secretos e registros corrompidos da base de onde fugiram. O que descobrem muda tudo. Riven, diz a cientista mais jovem, mostrando uma projeção holográfica, seu DNA foi alterado, sim. Mas o que os militares não entenderam é que essa fusão alienígena não só dá força, ela regenera, purifica, neutraliza agentes tóxicos, reverte danos genéticos. Riven escuta em silêncio. Você é imune a quase tudo que destruiu nosso ecossistema, mas mais do que isso, seu corpo produz enzimas que poderiam curar a terra, a água, o próprio ar. A revelação é devastadora e bela ao mesmo tempo. Eles o criaram para matar, mas ele nasceu capaz de curar. O homem mais velho e chefe de biologia militar confessa. Eles queriam uma arma viva, mas sem perceber, criaram um antídoto. Você é a última chance de redenção que a humanidade tem. Riven Seikola olha para as próprias mãos. Lembra-se das vezes em que tremiam de medo, das vezes em que se sujaram de sangue, mesmo sem querer. Agora, entende por que doía tanto existir. Porque ele nunca foi feito para destruir, foi feito para reconstruir. Você pode fugir do mundo, mas não pode fugir da verdade que carrega dentro. O refúgio dorme. Riven está acordado, sentado, à beira de uma nascente subterrânea. Ele observa sua imagem refletida na água. Pela primeira vez, não vê um inimigo, não vê uma aberração, vê alguém inteiro. Mas a tranquilidade é curta. O cientista se aproxima em silêncio. Entrega a ele um pequeno dispositivo, um transmissor de longo alcance, capaz de alcançar qualquer estação humana nas proximidades. Se evoca Quasar, pode desaparecer. Timos, rotas, colônias que ainda não sabem da sua existência, lugares onde você pode viver em paz. Riven segura o transmissor, sente o peso real daquilo que representa. E se eu usar isso para falar com eles? Ele pergunta. Se eu mostrar quem sou, o que posso fazer? O cientista mais velho se aproxima, preocupado. Você não entende. Eles não querem a verdade. Eles querem controle. Se souberem que você é a chave, vão tentar te capturar de novo. Ou pior, te apagar. Silêncio. A decisão é dele. Ficar e se esconder. Usa e levanta. Mesmo que isso custe tudo. Riven fecha os olhos, respira fundo, sente o sangue híbrido circular com força. Se eu posso salvar algo, então já não sou só o que eles criaram. Sou o que eu escolho ser. Ele se levanta, com o transmissor em mãos, e encara a saída do refúgio como se fosse o próprio nascimento. Mas desta vez, com consciência. Às vezes não é a revolução que muda o mundo, é uma verdade que sobrevive ao silêncio. A transmissão de Riven percorreu o espaço. Não foi bloqueada a tempo, não foi distorcida. Ela chegou. E agora? Nas estéreis de laboratórios militares, nos centros administrativos das colônias humanas, nas salas de aula, nas redes informais, um novo debate explode. E se ele estiver dizendo a verdade? E se Riven for mesmo a cura? E se o monstro for, na verdade, a salvação? Alguns reagem com medo, governos tentam desmentir, chamam de montagem, fraude, manipulação alienígena, mas não conseguem conter o que germina. Curiosidade, dúvida, despertar, grupos. Ambientalistas humanos pedem que Riven seja ouvido. Jovens de colônias pobres, expostos a doenças há décadas, veem nele a chance de cura. Refugiados genéticos o chamam de irmão não reconhecido, e encantos esquecidos do sistema, onde plantas voltam a brotar e poças anti-tóxicas começam a se purificar. Dados mostram algo estranho: enzimas regenerativas no ar, traços biológicos compatíveis com Riven, áreas em recuperação espontânea. Ele não apenas falou, ele agiu, mesmo antes de ser aceito. E entre os cientistas que o conheciam desde a base, um deles sussurra para si. Eles queriam um deus da guerra, mas criaram um jardineiro de mundos. O nome Riven começa a surgir em grafites, em mensagens codificadas, em canções como símbolo de uma nova era. Alguns nascem em laboratórios, outros em lendas, mas os que renascem pela escolha, esses mudam o mundo. Anos se passaram. As guerras biológicas cessaram. As grandes corporações perderam poder diante de uma nova consciência planetária. E, em meio às ruínas de uma colônia antes esquecida, algo floresce. E ama oásis vivo, de terra fértil, vegetação híbrida, água limpa e ar leve. Um local que não consta em mapas de guerra,
um espaço criado por ele. Crianças humanas e alienígenas brincam ao redor de plantas que cantam levemente quando tocadas. As bactérias que matavam agora curam. Os solos que estéril eram, agora germinam. E no centro da clareira, em uma árvore de casca pulsante, um símbolo gravado, o mesmo pictograma de paz que Riven deixou com seu sangue na caverna anos atrás. Ninguém sabe ao certo. Andelesta, alguns dizem que morreu em uma missão secreta, outros que ascendeu a outro plano biológico. Mas os mais velhos sussurram, sempre com um sorriso. Riven não desapareceu, ele virou semente. E hoje, toda vez que uma nova flor brota em solo onde nada crescia, quando uma tempestade tóxica se dissipa antes de tocar o chão, quando uma criança híbrida sobrevive sem dor, é como se ele estivesse ali silencioso, presentando vivo. Porque seu legado não foi uma vitória contra os humanos. Não foi uma vingança. Foi um recomeço, Els ou Cryeran. Para Destruir, ele escolheu curar. E por isso, nunca mais, o mundo será o mesmo.